Salve peixeiros com orgulho, SFC Raiz Nativa para falar sobre o nosso peixão. Depois de um bom tempo aí sem gravar vídeos, né, teve um intervalo que tivemos a respeito aí do lockdown, das medidas, em especial na Baixada, que fez a delegação do Santos provisoriamente se deslocar para Atibaia. Desde aquele último vídeo que eu fiz do pós-jogo diante do Deportivo Lara, agora muita coisa aconteceu, né, nesse intervalo aí que tivemos sem partidas, com a paralisação do Paulista, tivemos aí a rescisão contratual do Sabino, novos patrocinadores chegando, a lesão do Sandro e também a lesão do Caio Jorge, que também os dois que foram desfalques nessa partida aí que tivemos diante do São Lourenço, que é o vídeo aí destinado para falar exclusivamente desse jogo. Depois aí talvez eu falarei desses assuntos aí, outros, né, talvez eu faça aí mais alguns vídeos para falar desses assuntos aí que tivemos aí recorrentes aos bastidores do nosso alvinegro. Mas por enquanto vamos falar aí dessa cachapante vitória do Santos, uma grande vantagem que o Peixe conquistou fora de casa para o jogo de volta, que será no estádio Mané Garrincha em Brasília, porque em função do lockdown na Baixada ainda não poderemos utilizar o estádio Urbano Caldeira, mas a vantagem que o Santos conquistou daí de 3-1, né, uma grande partida que o Santos realizou neste jogo, dá condições para a equipe conquistar, né, mais uma vaga definitiva para a Libertadores com tranquilidade. Lógico que não está nada a ganho, mas a julgar pelo que se viu na partida de hoje, surpreendentemente a meu ver, porque eu acredito que até dava o São Lourenço como favorito, porque em função do ritmo de jogo que a equipe argentina teve nesse momento que o Santos ficou sem jogar, eu acredito que eu, na minha modesta opinião, acreditava que o Santos tinha uma desvantagem que não se concluiu nesses 90 minutos, não se percebeu, muito pelo contrário, até esse tempo aí que o Ariel Holan teve disponível para treinar a equipe, mesmo num local diferente, né, do CT Henri Pelé, deu para se ter uma evolução tática, né, um progresso nesse primeiro mês do treinador Ariel Holan no comando do Santos, e para melhor, né, para alegria, né, para alegria da galera alvinegra, que o Santos teve aí, se impôs, fazendo valer aí as declarações da imprensa que o Santos não iria se intimidar, mesmo jogando fora de casa, não iria recuar, fazendo valer o DNA ofensivo, e isso se concluiu, né, por exemplo, no lance individual do Lucas Braga, que foi o melhor da partida, sem sombra de dúvida, mas coletivamente dizendo, a equipe hoje apresentou uma maturidade, né, assintosa, muito boa de se ver na equipe do Santos, né. A equipe do São Lourenço chegou, tentou fazer uma marcação-pressão na saída de bola, que aliás teve um progresso no time do Santos, embora seja de certo modo até arriscado a saída de bola com o goleiro, com o João Paulo sendo de vez em quando até desempenhando função de líbero, saindo da sua área para fazer a reposição de bola. E mais um destaque aí dessa mudança tática do Ariel Holan, nesse tempo aí que ele teve aí para aprimorar esse seu esquema tático. E o Lucas Braga, numa jogada individual dele, fazendo aí o primeiro gol, um lance individual dele que ele puxou, driblou, levou dois marcadores para fazer o primeiro tempo do Peixão. Mesmo assim, o Santos não chegou, digamos assim, a diminuir o ritmo, lógico, com o resultado na mão, com a equipe do São Lourenço precisando lá empatar a partida, mas o time se mostrou muito seguro, né? Em especial aí os jogadores, conforme a maturidade, como eu disse, no elenco que teve aí na sua formação inicial com 6 jogadores vindos das categorias de base, né? O João Paulo, Kaique, o Alisson, né, agora, digamos assim, Alisson está valendo, mas ele é veterano já, né? Balieiro, Pirani, o Marcos Leonardo e o Lucas Braga, que embora tenha vindo do Luverdense, é um menino adotado aí, né? Um menino que, torcedor santista aí de coração, que realizando o sonho aí de jogar no grande e glorioso alvinegro. E o Santos hoje seguramente aí, pelo menos no primeiro tempo, apresentou, jogando de igual para igual, teve oportunidades de posse de bola, por exemplo, que eu vi nas estatísticas, chegou a ter 64% de bola no primeiro tempo, contra uma equipe que nem parecia que estava jogando em casa. Aliás, seguramente, o meio do campo, com o Vinícius Balieiro desempenhando a função do Sandro, junto com o Alisson aí, também se aproveitando dos erros de passes que o meio do campo do São Lourenço provinha. Isso também ajudou um pouco o Santos, mas as atuações do Alisson e do Balieiro no meio do campo, pelo menos no primeiro tempo, fizeram muita diferença também. O Gabriel Pirani, embora até me queixava dele poder ter apoiado um pouco mais o Lucas Braga depois do 1-0, em que ele chegou a ser mais marcado,
porém deu uma movimentação também muito boa, né? Tanto que acho que foi ele que fez a assistência que ocasionou aí o lance do pênalti no Marcos Leonardo, que depois teve a conclusão do Marinho, que aliás, Marinho falando, embora pelos áudios aí que eu escutei no rádio, o pessoal se queixava dando uma atuação discreta do Marinho, mas eu acredito que isso também seja produto da proposta que o Hollande tem a respeito dele, de ele ser também um pouco menos protagonista do que ele era no ano passado. Então ele seja mais cara mais de assistência, um pouco mais fixo na ponta esquerda do que propriamente ao papel que ele desempenhava, cortando para dentro, sendo o cara, né, uma referência quase que absoluta no time do Santos. É algo que o Hollande quer desempenhar no Marinho, algo que tenta forçar os outros jogadores também a serem protagonistas. Eu acho que isso seja um ponto positivo no esquema dele, né? Resguardando um pouco mais o Marinho, que aliás, fisicamente falando, né, ele teve problema do Covid e sentiu muito, né? O tempo de recuperação dele foi mais lento, que ele sentiu a enfermidade que ele se acometeu a ele, esse tempo que ele ficou sem jogar. Então, temos que dar um crédito aí para o Marinho, para quem esperava ele ser, né, aquele Marinho de 2020, que eu acredito que ele não vai ser, né, não tão protagonista, até em função dessa proposta aí que o Hollande tem a respeito dele. Demais, assim, tivemos aí no segundo tempo, que eu acho que o Santos, lógico, né, com o resultado da mão se resguardou um pouco mais, e o gol do São Lourenço houve, né, digamos assim, no momento em que o Felipe Jonathan estava do lado de fora, né, ele tinha se lesionado, ele estava fora do campo, a jogada da linha de fundo do São Lourenço começou com o Felipe Jonathan não estava, né, ainda não estava no campo, para a conclusão do Ângelo Romero nas costas do Pará, que eu acho que talvez seja aí, vamos, o calcanhar de Aquiles ainda no time do Santos, quando o Pará está desguarnecido, né. Houve alguns momentos aí, antes do gol do São Lourenço, que também houve aí jogadas em cima dele, que o treinador deles chegou a colocar dois caras, né, e deu duas mexidas no meio do campo, que eu acho que, na minha opinião, o Ariel Hollande podia ter mexido também, respondido, né, um pouco mais absolutamente. Eu sou favorável do esquema que, por exemplo, quando o treinador adversário tenta, né, fazer uma evolução, né, no esquema dele, eu acho que imediatamente o Ariel Hollande podia ter mexido, por exemplo, mas, né, depois tivemos esse risco que tivemos de tomar gol de empate, depois, né, das jogadas aí de linha de fundo que eles fizeram, muitas jogadas de cruzamentos espetados, também nas costas do Pará também, podíamos ter tomado, não fosse a intervenção do João Paulo, até a queima-roupa, podíamos ter tomado uns 2-2, num momento aí que, né, estávamos aí com uns 2-1, cheguei a criticar o Hollande, porque poderia, por exemplo, colocar talvez o Jamota, para poder dar uma segurança um pouco maior junto com o Alisson e com o Balieiro, que já estavam perdendo terreno na linha do meio do campo, porém ele resolveu colocar o Ângelo para poupar o Marinho, depois pôs o Bruno Marques no lugar do Marcos Leonardo e depois aí o Soteldo para jogar no meio, né? Muitas criticam que o Soteldo não pode jogar muito no meio, no lugar do Gabriel Pirani. Isso, né, no fim acabou se reproduzindo no contra-ataque no finzinho do jogo, que concluiu aí o placar final com o lance do Soteldo indo em velocidade para a conclusão dos rebotes aí do menino Ângelo, o primeiro gol dele, vindo de esquerda, no rebote, embarcando aí o placar definitivo, uma vantagem muito boa do Santos em 3-1, no esquema aí que eu vou reforçar, talvez, eu acho que ele poderia ter um pouco mais de precaução, né? Eu acho que não podia ter sofrido tanto, porém, está sendo fiel, o Hollande está sendo fiel à filosofia dele de esquema de ofensividade. Esse lance de contra-ataque, por exemplo, sacramentou aí o placar, pode ser muito importante no partida de volta. O que eu posso dizer também do Marcos Leonardo, que ele teve os lances aí antes do pênalti, que talvez muita gente vai reclamar no início do jogo que tenha sofrido o pênalti. Eu acho que ele não foi lance de pênalti, um lance do início da partida, antes mesmo do gol do Lucas Braga. Eu acho que talvez ele simula bastante, isso causa também um efeito na arbitragem. Porém, no segundo tempo, no início do jogo, o Lucas Braga, eu acho que, aí sim, na minha opinião, acho que foi pênalti no Lucas Braga, um lance no segundo tempo, no início do jogo, da etapa complementar, né, que eu acho que foi um erro da arbitragem do mais.
Eu acho aí que o Santos, por exemplo, nesse único sinal vai nesses momentos aí que uma situação que o Santos tem que estar preparado para tudo. Justamente no momento que estávamos com um a menos que o Santos tomou esse gol, eu acho que podíamos ter um pouco mais de atenção. Ainda há alguma certa deficiência nas jogadas aéreas, embora houve um progresso. O João Paulo foi dono da área, né, nas jogadas em que costumeiramente nas partidas anteriores a equipe do Santos na dupla de zaga se perdia. Agora o João Paulo está sendo protagonista nos cruzamentos da área, ele está participando mais, está saindo mais do gol, isso é ótimo, isso é muito produtivo. Porém, né, houve aí, com um certo momento, ele teve que intervir aí no momento em que quase o São Lourenço chegou a fazer gol de empate. Momento aí que quase tivemos perdendo aí no meio do campo. Porém, é de se destacar, de reconhecer que o Olan progrediu esse time, está fazendo esse time evoluir aos poucos, né, com essa equipe de garotos, desfalcado, lógico, do Sandro e do Caio Jorge, nesses problemas de última hora que tivemos. O Soteldo, por exemplo, teve esse problema na Venezuela, e eu acho que tenha poupado ele. Eu acho que, de certa forma, foi ótimo, porque fez reluzir aí o futebol do Lucas Braga no lugar dele, e é ele que é o treinador, ele que está com o time na mão, então isso provou com o placar de hoje. Realmente, a equipe do Santos conquistou essa vantagem muito boa para a partida de volta na semana que vem, que será no estádio Mané Garrincha. E vamos que vamos, galera. Aqui é o Santos Malandro. E espero que vocês tenham gostado dessa análise. Também deixa sugestões de críticas na seção de comentários para fortalecer o canal. Também reforçando meus votos de saúde e prevenção nesse momento difícil de calamidade pública que vivemos. Santos sempre Santos. Valeu, até a próxima.